Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, vai também ao Facebook e pode escrever também Paulo Roberto Maciel, Maciel, digitar lá no Google e chega aos meus endereços. Eu transmito a liturgia da palavra para você que me segue, inclusive auxiliando quem é presidente de celebração na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu pesquiso em sites fidedignos, portanto procuro a melhor precisão dos dados. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 28 de junho de 2024, sexta-feira, dia de Santo Irineu de Leão, bispo, mártir e doutor da Igreja. Isso dentro da 12ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico B. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou exemplificando aqui, simbolizando, porque o homenageado é um mártir, morreu pela Igreja, por Cristo Jesus, pela sua fé. No rito temos o ofício da memória e vamos então começar a transmissão realmente, né? É um prefácio comum ou dos santos com ofício da memória. Antífona da entrada. A lei da verdade estava em sua boca, a maldade não se achava em seus lábios. Na paz e na justiça caminhou comigo, e a muitos ele afastou da iniquidade. Texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 25. Oração da coleta. Oremos, rezemos, coloque suas intenções. Peça, agradeça também. Não é só pedir, não, agradecer também. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar de modo feliz a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Concedei por sua intercessão que, renovados pela fé e pela caridade, nos apliquemos sempre em promover a unidade e a concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículos do 1 ao 12. No ano 9 do reinado de Sedecias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Puseram-lhe o cerco e construíram torres de assalto ao seu redor. A cidade ficou sitiada e rodeada de valas até o 11º ano do reinado de Sedecias. No dia 9 do 4º mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais o que comer, abriram uma brecha na muralha da cidade. Então o rei fugiu de noite com todos os guerreiros pela porta entre os dois muros, perto do jardim real, se bem que os caldeus cercavam a cidade, e seguiram pela estrada que conduz a Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou-o na planície de Jericó, enquanto todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Os caldeus prenderam o rei e levaram-no a Rebla, à presença do rei da Babilônia, que pronunciou sentença contra ele. Matou os filhos de Sedecias na sua presença, vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou-o para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês, data que corresponde ao ano 19 do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, comandante da guarda e oficial do rei da Babilônia, fez a sua entrada em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor e o palácio do rei e entregou às chamas todas as casas e os edifícios de Jerusalém.
todo o exército dos caldeus que acompanhava o comandante da guarda destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade. Os desertores que se tinham passado ao rei da Babilônia e o resto do povo. E a população que tinha ficado na cidade, aliás, dos pobres do país, o comandante da guarda deixou uma parte como vinhateiros e agricultores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que situação, hein? O exílio aí na terra dos judeus, dos hebreus, exílio para a Babilônia, destruição de Jerusalém. É história bíblica que nos impacta. Vamos agora ao salmo de resposta. O salmo responsorial é o 137. 137 na Bíblia de tradução hebraica e 136 na Bíblia latina, tradução da Septuaginta. Os versículos 1º ao 2º, 3º, 4º ao 5º, 6º, refrão, 6º A. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Esse é o refrão. Vamos lá, repitamos. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém minha grande alegria. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Repitamos. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com Mateus 8º, versículo 17, e depois vamos proclamá-lo com Mateus 8º, versículos do 1º ao 4º. Aleluia, 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 aleluia. O Cristo tomou para si nossas dores, carregou em seu corpo nossas fraquezas. Carregou em seu corpo nossas fraquezas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou-se e ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sê limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Vamos refletir sobre este evangelho, Mateus capítulo 8, versículos do 1º ao 4º. No livro Palavra e Vida diz o seguinte: tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele. Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse. Bem, aqui, na verdade, ele está repetindo o texto do Evangelho. Né? O gesto de Jesus, de estender as mãos, mostra o poder que ele tem, não só de curar as enfermidades, mas, sobretudo, de romper as barreiras, oferecendo aos leprosos a oportunidade de voltar à comunidade. Agora, um comentário mais profundo, mais pesquisado, do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Ele faz a sua liturgia comentada com o título Se Limpo, baseado em Mateus 8, versículos do 1º ao 4º. Neste evangelho, com um simples toque de mão, Jesus cura um homem de sua lepra. Na Palestina do tempo de Jesus, bem como em muitos lugares, ainda no século XXI, a hanseníase, ou lepra, era uma doença que excluía o enfermo da convivência comunitária. Devia ele vestir um manto apropriado e manter-se fora da cidade, à margem dos caminhos. Se alguém se aproximava, o leproso fazia algum tipo de ruído com um pedaço de metal, ao mesmo tempo que gritava: impuro, impuro! A situação dos infelizes era ainda agravada pelo fato de se associar à enfermidade a algum pecado cometido. Em outra passagem do Evangelho, os discípulos de Jesus perguntam a respeito de um cego de nascença. Senhor, quem foi que pecou para ele ter nascido cego? Ele ou seus pais? Via-se toda doença como um castigo contra o pecador. E de imediato o mestre nega essa possível causa antes de devolver-lhe a visão e com isso contribuir para a glória de Deus, conforme João capítulo 9, versículos do 1º ao 3º. É curioso notar a relação entre cura e limpeza, salvação e purificação. A mesma palavra latina, salus, se traduz como saúde e salvação. Salus. Sob este ângulo, a doença seria uma sujeira, algo que emporcalha o homem, velando a imagem divina nele gravada. Claro, a imagem deformada do corpo físico de um homem serve muito bem de figura da outra degeneração, muito mais grave e profunda, que o pecado produz na alma e no coração da pessoa. A ação do Deus que santifica sua criatura bem pode ser vista como uma asepsia, uma limpeza das manchas do pecado. Mas a situação é bem outra depois de Jesus Cristo. Em clima de nova aliança, ao contrário de excluir e afastar os enfermos do convívio e da comunhão, a enfermidade nos interpela a aproximar-nos da pessoa ferida e a imagem do bom samaritano, próprio Jesus Cristo, usar de todos os meios para demonstrar nossa misericórdia e recuperar o irmão ferido. Foi assim que muitos agentes de saúde cristãos, católicos ou não, deram sua vida ao tratar das vítimas do vírus Ebola na África. As atuais comunidades novas são um belo exemplo de agrupamentos cristãos que se dedicam às diaconias, pondo-se a serviço dos mais necessitados. Deus não quer a doença, ao contrário, quer a cura, mas é preciso que o enfermo se aproxime de Jesus, como fez o leproso deste evangelho. Superando o preconceito que devia mantê-lo como marginal, ele aposta no poder de Jesus. Se queres, podes curar-me. Se queres, podes curar-me, Jesus. Olha o apelo do leproso. Corpos feridos, corações partidos, mentes confusas, almas nas trevas, nada está fora do alcance
desse amor sem fronteiras de Deus. Quando iremos nos aproximar? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, purifica-me dos meus pecados. Salmo 51, versículo 4. Vamos agora aos santos do dia 28 de junho. É dia de Santo Irineu de Lyon. Foi bispo e mártir. Ele faleceu no ano 202. É uma memória obrigatória, dia 28 de julho. 28 de julho, hein? Santo Irineu. Ele era grego, da Ásia Menor, discípulo de São Policarpo, que tinha ouvido as pregações do apóstolo São João. São João Evangelista. Irineu foi bispo de Lyon, na França, onde combateu o racionalismo gnóstico. Morreu mártir sob Septímio Severo. Temos um texto do endereço telemático arquisp.org.br. Irineu foi padre da igreja, grego de nascimento, filho de pais cristãos, nasceu na ilha de Esmirna no ano 130. Foi discípulo de Policarpo, outro padre santo da igreja. Dele, Irineu pôde recolher ainda viva a tradição apostólica, pois Policarpo fora consagrado bispo pelo próprio São João Evangelista, o que torna importantíssimos seus testemunhos doutrinais. Muito culto e letrado em várias línguas, Irineu foi ordenado por São Policarpo, que o enviou para a Gália, atual França, onde havia uma grande população de fiéis cristãos procedentes do Oriente. Lá trabalhou ao lado de Fotino, o primeiro bispo de Lyon, que em 175 o enviou a Roma para, junto do Papa Eleutério, resolver a delicada questão doutrinal dos hereges montanistas. Esses fanáticos vindos do Oriente pregavam desprezo pelas coisas do mundo, anunciando o breve retorno de Cristo para o juízo final. Contudo, tanto o Papa quanto Irineu foram tomados pela surpresa da bárbara perseguição decretada pelo imperador Marco Aurélio. Rapidamente, em 177, ela atingiu a cidade de Lyon, ocasionando o grande massacre dos cristãos, todos mortos pelo testemunho da fé. Um ano depois, Irineu retornou a Lyon, onde foi eleito e aclamado sucessor do bispo mártir Fotino. Nesse cargo, ele permaneceu 25 anos, ocupou-se da evangelização e combateu principalmente a heresia dos gnósticos, além de outras que proliferavam nesses primeiros tempos. Obteve êxito junto ao Papa Vítor I na questão da comemoração da festa da Páscoa, quando lhe pediu que atuasse com moderação para manter a união entre a Igreja do Ocidente e a do Oriente. A sua obra escrita mais importante foi o Tratado contra as Heresias, onde fala da falsa gnose e depois de todas as outras heresias da época. O texto grego foi perdido, mas existem as traduções latina, armênia e siríaca. Importante não só do lado teológico, onde expôs já pronta a teoria sobre a autoridade doutrinal da Igreja, mas ainda do lado histórico, pois documentou e nos apresentou um quadro vivo das batalhas e lutas de então. Mais tarde, um outro tratado chamado Demonstração da Pregação Apostólica foi encontrado inteiro numa tradução armênia, além de vários fragmentos de outras obras, cartas, discursos e pequenos tratados. Irineu morreu como mártir, dia 28 de junho de 2002. Aliás, dia 28 de março de 202, bem no início da Era Cristã. Ano 202, em Lyon, na França. Sua festa litúrgica ocorre nesta data, 28 de junho. As relíquias de Santo Irineu estão sepultadas junto com os mártires da Igreja de Lyon, na catedral desta cidade. Santo do dia 28 de junho, São Paulo I, Papa.
Faleceu em 767. Escreveu aos imperadores Constantino V e Leão IV para que se restabelecesse a antiga veneração às sagradas imagens. Transladou os corpos dos mártires dos cemitérios em ruínas para igrejas e mosteiros. Santo do dia 28 de junho, Santo Argemiro. Foi mártir e faleceu em 856. Foi monge em Córdoba, na Espanha. Argemiro foi torturado e morto sob o reinado de Maomé II. Isto aconteceu por ter se recusado a abjurar a fé cristã. Ele permaneceu firme na fé em Cristo Jesus e por isso foi morto. Santo do dia 28 de junho, Santo Eimerado, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e eremita. Faleceu em 1019. Foi expulso do mosteiro e exposto ao desprezo e zombaria de muitos. Eimerado viveu como peregrino por amor a Cristo, morrendo em Hassungen, na Alemanha. Santo do dia 28 de junho, São João Saltworth, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir. Faleceu em 1654. Foi condenado à morte por exercer clandestinamente seu ministério sacerdotal na Inglaterra. Isso aconteceu durante o governo de Cromwell. Santa do dia 28 de junho, Santa Vicenta Gerosa, faleceu em 1847. Religiosa de Lombardia, fundou, juntamente com Santa Bartolomea Capitânio, o Instituto das Irmãs da Caridade de Lovere, na Itália. Lovere ou Lovere, não sei a pronúncia correta. Segundo o site CFFB, é Vicenta Gerosa, né? Deixa eu ver aqui se temos... sim. Catarina Gerosa nasceu em 29 de outubro, é o nome original, de 1784 em Lovere, no norte da Itália. Reservada e tímida, viveu um período da sua infância atrás do balcão do pequeno comércio da família. De saúde muito débil, não podia estudar. Modesta e caridosa, vivia uma espiritualidade simples, desenvolvida na missa que frequentava todos os dias. Os anos seguintes, à invasão napoleônica da Itália, mudaram sua vida. A crise econômica levou à morte primeiro seu pai, depois sua irmã Francisca e, por último, em 1814, também a sua mãe. Apesar da tragédia pessoal, com ânimo e fé inabalável, Gerosa aceitou tudo com resignação. Confiante em Deus, sofreu no silêncio do seu coração, encontrando forças na oração e na penitência. Teve grande amparo de seu confessor e orientador espiritual, que pediu ajuda a Gerosa nas atividades religiosas desenvolvidas pela paróquia a jovens carentes. Com zelo, ela organizou um oratório feminino com encontros de orações e palestras. Foi lá que, em 1824, conheceu Bartolomea Capitânio. Era uma jovem professora de 17 anos, nascida também numa família humilde em Lovere. Desde menina pensava em dedicar-se a praticar a caridade aos pobres e aos doentes. Por isso, se diplomou professora no Colégio das Clarissas de sua cidade natal. Conheceram-se por meio do pároco porque ele queria que Gerosa criasse alguns grupos de orações para jovens. Ele sabia que Bartolomea havia criado uma escola para instruir e dar formação religiosa às meninas pobres e abandonadas. Lá, Gerosa daria orientação nas práticas das atividades domésticas. A escola tornou-se um centro de encontro para jovens e muitos grupos de orações estavam tão empenhadas em auxiliar os pobres e enfermos que foram chamadas para ajudar no hospital de Lovere. Na oportunidade, tiveram a inspiração de dar vida a uma comunidade religiosa feminina do tipo das Irmãs de Caridade Vicentinas. A situação política, entretanto, era desfavorável, não permitia
essa independência. Um pouco antes ingressou na Terceira Ordem Franciscana e absorveu um profundo espírito evangélico. Com muita dificuldade, junto com a companheira, Gerosa fundou em 1827 um novo instituto religioso regular para dar assistência aos doentes, também instrução gratuita às meninas abandonadas, e fundar orfanatos e dar assistência à juventude. Foi chamado de Instituto das Irmãs de Maria Menina, com sede em Lovers e com regras escritas por Bartolomé. Para evitar objeções de caráter político, o Instituto foi fundado autônomo. E assim, independente, ele permaneceu, cresceu e se difundiu nos anos subsequentes. Catarina Gerosa emitiu os votos, vestiu o hábito e tomou o nome de Vicência, sendo eleita a primeira Madre Superiora. Em 1840, uma carta apostólica de Gregório XVI aprovou o Instituto de Lovers. A morte de Vicenta, aos 63 anos de idade, em 20 de junho de 1847, aconteceu quando já existiam 24 casas das Irmãs de Maria Menina espalhadas por todo o mundo, da região do Oriente Médio até a América. Isso também motivou o Papa Pio XII na sua canonização em 18 de maio de 1950. Morreu depois de uma longa doença em 28 de junho de 1847 e foi sepultada ao lado da cofundadora no santuário da Casa Mãe em Lovers. Atualmente, o Instituto das Irmãs da Caridade das Santas Bartolomé Capitânio e Vicência Gerosa, ou Irmãs de Maria Menina, atua em toda a Europa, África, Ásia e nas Américas. Santa do dia 28 de junho, Santa Maria do Zauzí. Foi mártir. Faleceu em 1900. Maria do Zauzí foi cristã fervorosa e mãe de um sacerdote. Morreu decapitada, ou seja, teve a cabeça cortada durante a perseguição religiosa na China. Isso aconteceu por ter se recusado a negar a sua fé em Cristo. Ela manteve-se cristã mesmo diante da morte, por isso é mártir. Santos do dia 28 de junho, beatos Severiano Baraniak e Joaquim Sienkiewicz, presbíteros e mártires. Faleceram em 1941, foram sacerdotes da Ordem Basiliana de São Josafá. Foram presos e executados pelas autoridades da União Soviética em Drohobych, na Ucrânia. Olha aí, autoridades soviéticas executaram esses dois santos da igreja. Futuros santos são beatos Severiano Baraniak e Joaquim Sienkiewicz. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno. Até um não de Deus é a melhor coisa para nós, como acontece aqui na Terra também com o nosso Pai biológico. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá. Como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará e será o juízo final. Seja batizado, creia que Jesus é Deus, esse Deus do amor infinito que morreu por nós na cruz, e arrependa-se dos seus pecados. E aí estaremos numa nova vida depois dessa passagem provisória pela terra. Essa passagem em que somos pó, somos vermes aqui. O juízo final marcará o fim da história. Será um tempo místico, uma dimensão mística, outro tempo que não saberemos exemplificar aqui em palavras, mas algo de Deus. Jesus voltará com seus santos e anjos
para o juízo final, para o julgamento de todos. Aí São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que nós teremos. Aqueles que forem salvos, logicamente. Então, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós no retorno de Jesus para aqueles que crerem. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.